Olá, meus amigos. Eu estou hoje aqui na praia da Ponta Negra, em Manaus, já no início aqui da noite, já tudo escuro. E quero que vocês vejam aí um pouco aqui da praia, que já está enfeitada para o Natal. Muitas pessoas passeando por aqui. E para este outro lado está o rio. E nesse momento a gente só vê a escuridão. Aqui à frente eu tenho o Rio Negro e do outro lado nós temos, nós temos a continuação aqui do estado do Amazonas, nós temos o Iranduba, nós temos Manacapuru e algumas localidades aí do interior do outro lado do rio. E é desse outro lado aí que a gente encontra os igapós. Igapó é uma floresta alagada. E aconteceu um tempo que um rapaz da cidade de Manacapuru, que fica do outro lado aqui do rio, ele saiu para pescar, entrou num igapó desses e se perdeu. É muito fácil se perder dentro de um igapó. E ele ficou perdido dentro do igapó por 3 dias. Depois de 3 dias perdido dentro do igapó, ele já desesperado, pensando que não conseguiria sair, encontrar o caminho de volta, encontrar sua família novamente. Ele então ajoelhou-se na proa da canoa e fez uma oração. Ele orou para aquele que realmente pode nos responder, que foi para Jesus Cristo. E ele clamou a Jesus para que Jesus o salvasse, que o tirasse dali daquele igapó, que o levasse à terra firme, que ele pudesse encontrar o seu lugar de origem. E ele fez uma promessa para Jesus, que se Jesus o salvasse daquela situação, ele iria servi-lo, ele iria entregar a vida para Jesus e iria ser servo dele. E então continuou remando e Jesus, de fato, respondeu aquela oração e ele conseguiu sair, encontrar o caminho de volta e conseguiu chegar em terra firme. Só que depois que ele chegou na terra firme, ele esqueceu da promessa que ele havia feito de que ele se tornaria um servo do Senhor Jesus. E passaram-se 20 anos e ele esqueceu-se completamente daquela promessa que ele havia feito, por ter recebido aquele milagre tão maravilhoso de ser salvo lá do Igapó. E aí, 20 anos depois, eu estive lá na cidade de Manacapuru pregando e ele me ouviu pregar. E quando eu estava pregando naquela cidade, ele se lembrou daquele propósito que ele havia feito há 20 anos atrás e que não havia cumprido. Mas naquele dia ele decidiu entregar a sua vida ao Senhor Jesus e se tornar um servo. E eu quero dizer a você, meu amigo, que me assiste, que me ouve neste momento, que Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. E Jesus é a porta para aqueles que precisam de uma porta. Que ele é a resposta para aqueles que estão com questionamentos, uma direção, que a melhor maneira da gente viver a nossa vida é com ele. Eu venho aqui para trazer essa mensagem para você, e aqui, nesse lugar maravilhoso, que é a Ponta Negra, em Manaus, aqui em frente ao Rio Negro, aqui diante dessas árvores maravilhosas, vendo lá no fundo a ponte Felipe Dal, ponte Rio Negro. Não sei se dá para vocês verem aí através do vídeo, mas ela está lá bem longe. E
essa mensagem, essa mensagem, essa mensagem, essa mensagem para você, para você. Que Jesus é aquele que pode, de fato, te salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai